Vídeo 12, Eclésia, graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Leandro Ramos, São Luís do Maranhão. Não prega para agradar ninguém, prega o evangelho verdadeiro. Isso aqui não é promoção no final de feira, é para o reino, é para ele, tudo é para ele, por ele são todas as coisas. O pastor fica insistindo, irmão, vem aceitar Jesus. Jesus não é banana no final de feira, tem que pregar a palavra, pastor. Pregar sobre arrependimento, sobre prostituição, sobre pecado, sobre adultério, tanto adultério físico como adultério da palavra de Deus. Feiticeiros, rebeldes dentro da igreja, apóstatas, apostataram da fé, gostam só de profecias, de revelações, muitas das vezes de profetas esbandalhados da carne, enganando. O juízo será terrível e depois não conseguem ficar na eclésia, na igreja, no templo, na congregação, na comunhão, no partir do pão, porque não tinha base bíblica. A igreja certa não é a igreja perto da sua casa. A igreja certa é a igreja bíblica, já dizia o profeta e pastor Paulo Júnior. Amém? Glória a Deus. Processo de santificação. Como seres humanos imperfeitos, donos de uma natureza caída, desde Adão, desde a geração adâmica, alcançam um chamado tão elevado, passando por um duplo processo de santificação. Que duplo processo é esse? A raiz da palavra grega agiazo, santificar, em vez de agios, santo e sagrado. Portanto, o principal fundamento da santificação é separar-se para o Senhor. A santidade não é intrínseca ao cristão, e sim provém do domínio de um Deus santo e do rompimento com a impureza dos cosmos, do mundo. A santificação começa com a separação. Ele está te dizendo que a santificação não é pegar uma Bíblia e ir para a igreja de domingo. Isso é importante, congregai-vos. Mas a santificação é uma separação total, é um nascimento genuíno, através do Espírito Santo de Deus e da Palavra de Deus. As Escrituras descrevem dois atos distintos: a santificação posicional e a progressiva. Que é isso, pastor? Vamos explicar. A posicional ocorre quando, ao receber a salvação, a pessoa se torna santa. Posicional, tomou uma posição. Ela agora é templo de Deus, habitado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Leiamos. É Bíblia Sagrada. Aqui o canal é Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Está escrito na palavra de Deus. 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa palavra destrói, do grego pteiro, com PH, arruinar, corromper, defraudar, destruir. O templo de Deus será destruído por Deus. A palavra destruir é usada em contratos de construção para descrever a edificação de uma estrutura com a intenção de trapacear. Assim, a imagem aqui é de um líder de igreja, um construtor intencionalmente negligente. Você quer ser pastor? Grande é o juízo sobre os pastores. Grande é o juízo sobre toda a igreja. Mas aos pastores, aos líderes, esse juízo é um pouquinho mais apertado. O negócio é um pouquinho mais estreito e separado para o serviço do mestre. Ela foi comprada por um preço do sangue de Jesus no Calvário e não pertence mais a si mesma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos lá. É Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu confirmar. Versículo 19 e 20. Está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus,
E que não sois de vós mesmos? O teu corpo não é mais teu, não é mais nosso, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo emite um decreto do tipo: permaneça como está, e o ilustra como um falso dilema de um cristão judeu de nascimento. Mas não é aqui que eu quero ler, é bem aqui. Paulo declara novamente o princípio de permanecer como está, e ilustra como uma escolha enfrentada por escravos, doulos. Continua servo por vontade própria ou busca a liberdade. O apóstolo não condena os servos a uma vida permanente de escravidão. Se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Mais para frente. Disse ele. Mas por outro lado, o fato de ser um servo não deve ser uma preocupação. Não te dê cuidado. A lógica de Paulo é esta: que um cristão seja livre ou servo ao vir a Cristo. Ele tem obrigações vitalícias para com o mesmo. Amo. Jesus é nosso amo. Jesus Cristo, no linguajar romano, liberto era um escravo emancipado, livre, ao passo que livre era aquele que nunca foi escravizado. Então, emancipado é o que é escravo e ficou livre. E o livre é aquele que nunca foi escravizado. É forte. Pense aí. Uma santidade posicional. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, está escrito. 1 Coríntios 1, 9. É Bíblia Sagrada, irmãos. Fiel é Deus, aleluia, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, primeiro, a santidade ela é posicional. O novo cristão recebe tudo isso por meio de um ato soberano divino, o qual não tem a ver com seu nível de espiritualidade, né? O show Babala House, não, eu sou pentecostal. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Romanos, carta de Paulo, à igreja de Roma, capítulo 9, versículo 23. O servo recebe a santificação posicional, sem nenhum esforço próprio. Recebeu, se arrependeu genuinamente, se posicionou, santidade posicional, a não ser o arrependimento e a fé em Cristo, uma indicação divina de que é filho do Altíssimo, Elion. Santificação progressiva, por sua vez, descreve o desenvolvimento do caráter cristão. Ela se refere ao amadurecimento na fé, conforme o novo convertido que nasceu de novo, individualista e com a bagagem cheia de pecado, orgulho, presunção, egoísmo, vaidade, submete-se ao processo de santificação aos poucos, ele se assemelha a Jesus. Pela santificação, pela separação, o cristão se torna santo. A santificação é o processo agora, não é mais uma santificação posicional, se posicionou, pronto. Agora é o processo. A santidade agora é o resultado dos frutos, ou do fruto do Espírito. Paulo se referiu à santificação progressiva quando disse que os servos de Deus são predestinados a se conformar à imagem de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29. E assim estão sendo transformados de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Leia, abra sua Bíblia. Ele também alertou: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lindo esse versículo. Romanos 12, 2, parte A. Nas palavras do apóstolo Pedro, transformação envolve se tornar participante da natureza divina, escapando da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. A santidade é para a alma o que a saúde é para o corpo. Liberdade dos efeitos prejudiciais da impureza. Toda pessoa nasce com uma natureza caída, adâmica, a qual não desaparece com a salvação. Para que o cristão seja santo, ele deve mortificar a carne. Romanos 8, 13, Gálatas 5, 24, Colossenses 3, 5. E se purificar. 1 João 3,